FM, Rádio Brasil Central. Bom dia, em Goiânia são 7 horas da manhã. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sábado, dia 14 de janeiro de 2012. Um bom dia, você ouvinte. Bom dia, Aguinaldo Gomes. Bom dia, Gil. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, nublado com chuva. A temperatura máxima atinge os 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 80%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7:03. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, França cai e Europa fica nas mãos da Alemanha. Folha de São Paulo, agência SP rebaixa nota de 9 países da Eurozona. O Estado de São Paulo, agência de risco rebaixa 9 europeus. Correio Brasiliense, tsunami financeiro derruba a França. Estado de Minas, ameaça das doenças. Jornal do Comércio, diretora da Funase do Cabo é demitida. 0 Hora de Porto Alegre, parceria libera hoje verba para irrigação. O Popular, polícia quer coibir crimes com motocicleta. Diário da Manhã, multinacionais investem em Goiás. 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governo de Goiás e Caixa Econômica Federal assinam um convênio para o servidor público fazer financiamento de moradia com algumas vantagens. O convênio de financiamento habitacional assinado entre o governador Marco Perillo e a direção da Caixa Econômica Federal estará disponível a partir da próxima segunda-feira para 264 mil servidores públicos de Goiás, entre ativos, inativos e pensionistas. O convênio abrange imóveis residenciais novos, usados na planta e a construção isolada pela caderneta de poupança com prazo de até 30 anos, financiamento de 90% do valor do imóvel, possibilidade de carência de até 6 meses e diminuição da taxa de juros anual para 8,4%, que representa a economia de 12% na prestação habitacional. Já para o servidor público de Goiás, que ganha até R$ 4.900, ficam as condições do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a possibilidade de financiamento de até 100% do valor do imóvel e subsídio de até R$ 23 mil. As medidas anunciadas representam a revolução na questão da moradia. Esta é a opinião da superintendente regional da Caixa, Marise Fernandes de Araújo. E ele vai ter a oportunidade de comprar uma segunda casa, comprar a primeira para os que não têm ainda, reformar, casa nova, casa usada, comprar um imóvel na planta, entrar em qualquer um dos programas, e essa definição é pela renda. Durante a cerimônia de assinatura do convênio no Palácio das Esmeraldas, nesta sexta-feira, o governo de Goiás homenageou o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, José Henrique Marques da Cruz, com o medalhão da Ordem do Mérito Anhanguera, a maior honraria dada pelo governo estadual a uma personalidade pelos relevantes serviços prestados. No discurso, o vice-presidente da Caixa agradeceu. Receber essa homenagem do governo do estado de Goiás reverte-se primeiro para mim de uma grande honra e um grande significado, já que a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, a mais alta honraria do estado, reflete o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol de toda a população goiana. Também em discurso, o governador Marco Perillo fez uma homenagem pessoal à Caixa Econômica Federal pelos seus 151 anos. Contem aqui com um garoto propaganda da Caixa Econômica Federal. Nesses 3 anos que ainda tenho como governador, serei um caixeiro viajante, um garoto propaganda
em favor da Caixa Econômica Federal, porque vocês merecem. Nesses 151 anos de Caixa, vocês que carregam a Caixa nas costas merecem o nosso aplauso. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. A Assembleia Legislativa continua a apreciação de matérias do governo no período de autoconvocação. Durante toda a tarde de ontem, as discussões estiveram concentradas em duas matérias do governo na comissão mista, que trata do salário mínimo e piso salarial para a educação e a criação de um fundo especial para a CELC. Deputados de oposição tentaram modificar as matérias, mas não conseguiram. Os partidos de oposição apresentaram voto em separado sobre a CELC e que não foi acatado. O deputado Luiz César Bueno do PT destaca as sugestões. São três aspectos. O primeiro, a questão da transparência. Nós estamos pedindo que o extrato e a movimentação do fundo sejam disponibilizados no portal da transparência para que os deputados, a sociedade e o Ministério Público possam acompanhar. O segundo, nós estamos propondo que a lei perca a sua conotação genérica e passe a especificar o que realmente será pago. No caso, os precatórios judiciais. Ou seja, estamos propondo que os recursos sejam destinados ao pagamento dos precatórios judiciais. E o terceiro é que o fundo tem que ter um fim. Se a empresa foi vendida para o governo federal através da Eletrobras, não é necessário que após a incorporação da empresa Eletrobras, o fundo venha continuar existindo. Também foram apresentadas emendas de deputados de oposição à matéria da educação, também não acatadas. Quanto às críticas à matéria, o deputado Hélio de Souza disse que apenas no Distrito Federal os servidores da educação têm um salário melhor, devido à existência de um fundo especial. Para ele, todo governante gostaria de conceder um salário digno aos professores. Qual governante que não gostaria de dizer, não, eu vou pagar o melhor salário para a educação? Todos gostariam, mas não dão conta. Então, na minha opinião, eu já fiz essa manifestação em outras oportunidades, a saída que nós temos é criarmos, através do governo federal, que detém os recursos do país, 58%, criar um fundo constitucional para a manutenção concreta da educação, e não das parcerias que são criadas através do Fundeb ou outras alternativas, onde se joga responsabilidade maior para os municípios e para o Estado. Na noite passada foram concluídas as votações das propostas de elevação das gratificações para policiais civis, militares e bombeiros na região do entorno do Distrito Federal e que concede gratificação a servidores da Defensoria Pública que atuam no VaptVupt. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. O mundo em sua casa. Política Nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, classificou como criminosa e abominável a explosão de uma bomba endereçada a uma juíza de Rio Claro na quinta-feira. A cidade fica a 173 quilômetros da capital paulista. Em nota divulgada ontem, o presidente do Supremo relembrou outros casos de ataques a magistrados, como o assassinato da juíza Patrícia Ascioli no Rio em agosto do ano passado. Peluso afirmou que é inadmissível a trágica repetição de sucessivos ataques à independência de magistrados e servidores do Judiciário. E deputados defendem mediação do Legislativo em polêmica no CNJ. Líderes partidários na Câmara defenderam a interferência do Legislativo na polêmica envolvendo a perda de poderes do Conselho Nacional de Justiça. Em recente decisão liminar, o ministro Marco Aurélio Mello esvaziou as competências do CNJ como órgão disciplinar responsável pela punição de irregularidades cometidas por juízes. Para o líder do PSDB, Duarte Nogueira, a Câmara tem a responsabilidade de mediar o conflito. Se você tem vácuo legislativo, é natural, se houver alguma cobrança por parte de entidades da sociedade ou do próprio Poder Judiciário em se manifestar para regulamentar aquilo que a lei ainda não regulamentou, você gera esse imbróglio. Portanto, eu acho que o Parlamento tem que tomar a iniciativa, como fez com o aviso prévio recentemente, ainda no final do ano passado, e tomar a iniciativa de preencher essas lacunas, regulamentando artigos da Constituição que eventualmente ainda não estejam regulamentados, ou no caso do CNJ, fazer como fez no ano retrasado, que foi dar maior clareza e definir mais adequadamente as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Já o líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, acredita que o Legislativo deve funcionar como mediador do impasse. O Legislativo é feito para dirimir conflitos, para buscar soluções, né?
políticas, né? Nossa tarefa é essa. Então, se há esse sinal amarelo, a gente não pode deixar que se torne vermelho. A polêmica sobre o esvaziamento dos poderes do CNJ de investigar os juízes só deve aumentar nos próximos dias. No final do mês, a Ordem dos Advogados do Brasil promove um grande ato político em defesa do Conselho Nacional de Justiça, com a presença de parlamentares, juristas, entidades da sociedade civil e do ex-ministro do STF, Nelson Jobim, que presidiu o Supremo Tribunal Federal na época da implantação do CNJ. E o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Nelson Calandra, afirmou ontem que o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviado à Corregedoria do CNJ em fevereiro de 2011, é uma devassa na vida de magistrados e servidores do Poder Judiciário. E isso não seria permitido pela Constituição, segundo ele. Calandra afirmou que a corregedora do CNJ, a ministra Eliana Calmon, e nenhum brasileiro, por mais popular e glamuroso que seja, não pode estar acima da Constituição, acima das leis ou do Supremo Tribunal Federal. Os dados do COAF enviados pela corregedora do CNJ, Eliana Calmon, ao STF na quinta-feira, revelaram movimentações financeiras atípicas de 855 milhões de reais em nome de mais de 3 mil juízes e servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2000 e 2010. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu 30 dias de prazo para a entrega de declarações de bens e valores pelos magistrados que não apresentaram esses documentos nos últimos 5 anos. A determinação ocorre após o Conselho Nacional de Justiça divulgar que os tribunais estaduais não fazem o controle da prestação de contas dos juízes. 7h13. A presidente Dilma Rousseff e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, vão receber este ano a medalha 25 de janeiro. A comenda é conferida a personalidades no aniversário da cidade de São Paulo, que em 2012 completa 458 anos. O prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, que fundou o PSD recentemente, também entregará a medalha ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC foi homenageado no ano passado, mas não pôde comparecer para buscá-la. Ontem, em cerimônia para firmar convênio do programa Minha Casa Minha Vida, Alckmin e Dilma trocaram afagos e elogios e exaltaram a parceria estratégica entre os governos federal e estadual. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu para o Diretório Municipal do PT Paulista a responsabilidade sobre a discussão de um possível acordo com o PSD do prefeito Gilberto Kassab. Ontem, em reunião com vereadores e o presidente do Diretório Municipal, vereador Antônio Donato, Lula confirmou a proposta feita na última semana por Kassab e sugeriu que o PT discuta o assunto com tranquilidade. Em meio à indefinição nas negociações com os tucanos, Kassab propôs a Lula, na semana passada, a indicação de um candidato a vice na chapa do pré-candidato petista Fernando Haddad, em uma eventual dobradinha entre PT e PSD. Segundo Donato, Lula falou superficialmente sobre o tema, mas não escondeu a surpresa com a oferta de Kassab. O ex-presidente garantiu aos vereadores que, ao ouvir o prefeito, não se posicionou sobre a proposta. Agora são 7h15. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Ministério Público Federal vai investigar a exclusão de candidatos do programa Minha Casa Minha Vida em catalão, no sudeste de Goiás. Segundo a Procuradoria da República, a Caixa cortou os nomes de pessoas que já tinham sido até sorteadas para receber uma das casas, mas não explicou o motivo. Isso, segundo o Ministério Público Federal, levantou suspeitas. Foram construídas na cidade 450 casas e cerca de 2.000 pessoas se inscreveram no projeto habitacional, mas aproximadamente 1.500 delas não foram selecionadas. 7h16.
Goiânia ocupa a posição de número 40 no ranking das cidades mais violentas do mundo. Pelo menos 14 cidades brasileiras estão entre as mais violentas do mundo. A conclusão é do estudo feito pela organização não governamental mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, divulgado ontem. Especialistas da entidade listaram as 50 cidades mais violentas em todo o mundo. O topo da lista é ocupado pela cidade de San Pedro Sula, em Honduras, com uma taxa de 158 homicídios para um grupo de 100 mil habitantes. Em segundo lugar está Juárez, no México, com uma taxa de 147 homicídios. No Brasil, Maceió, capital alagoana, aparece como a mais violenta, ocupando o terceiro lugar no ranking, com uma taxa de 135 homicídios para cada 100 mil habitantes. No Jardim Brasil, 2 jovens de 18 anos foram presos com 19 quilos de maconha. Segundo a polícia, os rapazes transportavam a droga em uma moto quando foram avistados. Os jovens tentaram fugir, mas foram presos na porta da casa de um deles. Os jovens não tinham passagens pela polícia e serão autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na casa do condutor da moto, a polícia encontrou ainda munições de pistola e um revólver calibre 32. 718. Polícia Militar realiza a Operação Duas Rodas para reduzir crimes com utilização de motos. O Comando do Policiamento da capital realizou na tarde de ontem uma operação com 6 horas de duração, onde motociclistas foram abordados em vários pontos da cidade. O objetivo desse tipo de ação é prevenir assaltos que são praticados com motos. Participaram policiais do Giro e do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito. 6 pontos da capital foram monitorados e 10 motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao Detran com documentação irregular. O tenente-coronel Wesley Borges explica quais são os objetivos da operação. Realizar abordagens a motociclistas em função do grande número de assaltos praticados com a utilização de veículos de 2 rodas. Também nosso objetivo é fiscalizar motocicletas visando a prevenção de acidentes, principalmente nesse período de chuvas. A outra também é atuar nas áreas com histórico de tráfico de drogas e roubos a estabelecimentos comerciais. Os motoristas também podem tomar alguns cuidados para evitar as abordagens de assaltantes em motos. A atenção é muito importante. Verificar se está sendo seguido. Vidros travados, evitar sair do banco com grande quantidade de dinheiro, porque tanto no assalto, a tomada de assalto de veículo, por exemplo, chegando em casa, é um hábito do condutor deixar o carro em cima da calçada para depois abrir o portão. Isso é uma atitude que neutraliza o movimento do carro, porque ele está ali com a frente voltada para o portão, para o muro, e este é o momento ideal para o assalto. Por isso nós orientamos, chegou na porta de casa, deixa o carro parado do outro lado da rua, trava o veículo, abre o portão, depois retorna para verificar se tem alguém próximo e coloca o carro para dentro. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:19. Conselho Nacional de Educação aponta a falta de 300 mil professores nas redes municipais e estaduais de ensino no Brasil. Faltam 300 mil professores nas escolas públicas, estaduais e municipais de todo o país. A estimativa é da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. O número corresponde a 15% de um universo de 2 milhões de educadores em atuação no Brasil. O presidente do Conselho Estadual de Educação, José Geraldo Santana, diz que em Goiás a situação é a mesma. Para amenizar o problema, o Estado e as prefeituras recrutam professores por intermédio dos chamados contratos precários ou temporários. Esses profissionais, em grande parte, ministram aulas em áreas de conhecimento nas quais não são especializados, o que compromete a qualidade do ensino. O presidente do Conselho Estadual da Educação enfatiza que, para resolver os principais problemas do ensino no país, o governo brasileiro, os estados e os municípios deveriam investir na área de imediato pelo menos 7,4% do PIB. Projeto de reforma da educação em tramitação no Congresso Nacional prevê elevação dos investimentos em 7% do PIB, ainda a partir do ano de 2020, o que seria insuficiente. Hoje, segundo o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, entidade de âmbito nacional,
seriam necessários 7,4%. A partir de 2016, a educação será obrigatória dos 4 aos 17 anos. E para atender essa obrigação, seria necessário, no mínimo, 10% do PIB. Aí o projeto prevê 7% a partir de 2020. 7% era o que estabelecia o plano que vigeu de 2001 a 2010. O governo Fernando Henrique vetou e o governo Lula sentou-se no veto e não tomou nenhuma medida para que ele fosse derrubado. De acordo com José Geraldo Santana, a carência maior de professores na educação goiana é nas áreas de exatas: matemática, biologia, física e química. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. A GEAB vai repassar cheque moradia de até R$5 mil para famílias prejudicadas com as chuvas. Desde o começo do governo de Marconi Perillo, quando ocorreu um vendaval em Cavalcante, no norte do estado, foi mudada a lei do programa Cheque Moradia para atender vítimas de desastres naturais. Então o governador Marconi Perillo autorizou o repasse de até R$5 mil para que famílias em todo o estado possam reconstruir suas casas. O presidente da Agência Goiana de Habitação, Marcos Abrão Roriz, explica como as famílias podem conseguir o benefício. Olha, nós estamos recebendo os pedidos dos prefeitos e uma vez que eles dêem entrada na GEAB com esse pedido, a gente vai proceder à emissão de cheques para atender essas famílias que foram atingidas. Eu volto a reafirmar, é uma determinação do nosso governador e a GEAB está pronta para atender. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Defesa Civil vai divulgar laudo de avaliação dos danos provocados pelas chuvas em 5 cidades goianas. A avaliação é realizada pela Defesa Civil em Itumbiara, Santa Rita do Araguaia, Porangatu, Lusiânia e Cidade de Goiás. De acordo com o chefe da Seção de Planejamento da Defesa Civil em Goiás, Major Pedro Carlos Borges, a situação de emergência é o reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal provocada por desastres. A condição é decretada pelo prefeito do município sempre que as despesas com os danos avaliados excedem 2% do PIB. Existem equipes no local fazendo a avaliação de danos. Essa avaliação de danos é um documento formal no qual vai dar um respaldo legal para o prefeito decretar a situação de emergência ou não, dependendo da avaliação que for dada. Com base nisso, o prefeito pode, através de um decreto, decretar a situação de emergência e solicitar recursos do governo federal para o apoio à resposta. Major Pedro Carlos afirma que a população ainda deve permanecer em estado de alerta e repassa algumas dicas de segurança. Um período de chuva ainda não passou, ainda há probabilidade de chover, principalmente esse final de semana. A gente orienta as famílias que estão em área de risco para que fiquem atentas às previsões meteorológicas e também aos níveis das águas próximas às suas casas, às estruturas de suas moradias, como estão. Se houver alguma situação diferente que esteja aparentando risco, que chame o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil pelos telefones 199 e 193, a ligação é gratuita de qualquer tipo de aparelho, fixo ou móvel, e que nós mandaremos a equipe no local para avaliar a situação e, se for necessário, remover as famílias. Nesta quinta-feira, por causa de um deslizamento de terra, as margens da rodovia GO 446, entre Posse e Lacraia, está sendo feito um desvio de quase 3 quilômetros. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. E o consumo de alimentos que entram em contato com as águas das enchentes pode provocar doenças. O Ministério da Saúde alerta para os perigos de consumir alimentos que entraram em contato com a água ou a lama da enchente. Além de doenças, o consumo destes produtos pode levar à morte. De acordo com a coordenadora de fiscalização de alimentos da Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás, Márcia Regina de Moura, em caso de enchente deve-se evitar o consumo de alimentos frescos, como frutas e verduras. Também não é recomendado consumir alimentos embalados em plástico. As embalagens plásticas, dependendo do produto, ela contém microfuros. Então, as embalagens plásticas também, elas não são adequadas para ser utilizadas. Os únicos alimentos que tiveram contato com a água da enchente que podem ser aproveitados são os industrializados e embalados em vidro, lata, a vácuo ou em caixa longa-vida, desde que lacrados e em perfeitas condições. Mesmo assim, para consumi-los, é necessário fazer uma higienização, como explica Márcia Regina. As embalagens de vidro que estão hermeticamente fechadas, embalagens de lata que estão fechadas,
aí elas podem ser higienizadas e o alimento pode ser consumido. O adequado é que ele lave em água corrente, água limpa, corrente, água potável, com água e sabão, antes de manusear os alimentos. O armazenamento de alimentos não perecíveis deve ser feito em armários fechados. No caso dos perecíveis, é importante obedecer a temperatura indicada para a manutenção do produto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. VaptVupt bate recorde de atendimentos em 2011. Foram 9 milhões de atendimentos realizados nas unidades distribuídas por todo o estado. O índice de satisfação gira em torno de 99,5%. Só na capital são feitos cerca de 50% dos atendimentos. Segundo o superintendente do VaptVupt, Marco Antônio Faria, a meta do governo é garantir a melhoria do padrão de excelência no atendimento e inaugurar mais unidades pelo estado. O governo do estado quer, nesse ano de 2012, melhorar fisicamente as unidades já existentes, melhorar a programação visual, melhorar a parte de TI, de tecnologia, dando mais rapidez e velocidade no atendimento, inaugurar novas unidades, principalmente no interior do estado, onde não existe unidade do VaptVupt, também na capital, é claro, acompanhando essa grande demanda, acompanhando esse grande crescimento da cidade. Em 2011, outros serviços passaram a ser prestados nas unidades do VaptVupt, como, por exemplo, o recadastramento biométrico em parceria com o TRE e o novo modelo de atendimento para a confecção de passaportes. Marco Antônio Faria fala sobre a política de valorização do servidor público. O processo de meritocracia no VaptVupt, ele, de uma forma indireta, já existia desde a sua implantação, porque o servidor, além do seu salário, ele recebe uma gratificação. Só que essa gratificação, o valor dela, é conforme o desempenho da pessoa em atividade, que nós chamamos GDVV, que é gratificação por desempenho em atividade VaptVupt. Mas estendeu também agora, com esse novo modelo, criado pelo governador Marconi Perillo, operacionado pela Secretaria de Gestão e Planejamento, a meritocracia para as indicações de coordenadores e supervisores. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. IPASGO orienta segurados que optarem pela portabilidade bancária a atualizar os dados com o Instituto. Os usuários do IPASGO que optarem pela portabilidade bancária devem procurar o Instituto para repassar os dados do novo banco escolhido. Para efetuar a mudança, o servidor deve comparecer pessoalmente nos postos de atendimento do IPASGO em qualquer unidade do VaptVupt ou então em agências da Caixa Econômica Federal. Da Caixa Econômica Federal, a agência do Centro Administrativo, ela tem essa documentação lá. E as outras agências do Centro de Goiânia também tem. Agora, o interior é que é mais complicado, porque muitos locais não tem agência bancária e vai muito também da condição da portabilidade. A agência do Banco Itaú, todas as agências possuem essa documentação com muita facilidade. Para fazer a troca é necessário levar a cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e o cabeçalho do extrato da conta em que deve ser debitado o salário. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. A partir de segunda-feira, as guias odontológicas do IPASGO passam a ser emitidas diretamente no prestador de serviço. A ideia é agilizar a liberação das consultas. Os prestadores que não providenciarem o acesso ao sistema, até lá, vão ficar com os serviços bloqueados no Instituto até comprovar a integração ao sistema. Agora são 7h30. Usuários reclamam do terminal improvisado do Garavelo. A CMTC apresenta medidas paliativas. Usuários do transporte coletivo reclamam das condições de um terminal de ônibus provisório em Aparecida de Goiânia. O local é usado até que o novo terminal Garavelo, que está sendo construído ao lado, fique pronto, cuja previsão é para este mês. Os buracos e a lama tomam conta da unidade e ruas de acesso. O atendimento provisório acontece desde junho de 2011. O assessor de Informação e Cidadania da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Homero Arruda, promete uma solução do problema para os próximos dias e fala de algumas medidas paliativas. Enquanto a obra ainda está em execução, e agora faltam poucos dias, o que pode ser paliativo é tentar diminuir o transtorno, principalmente no viário. E o que pode ser feito ainda no mês de janeiro é tentar diminuir os buracos com brita. Essa providência está sendo tomada de hoje para amanhã.
Enquanto o novo terminal não é entregue, o povo sofre. É muita demora, muito buraco também, muita terra, aqui não está tendo limpeza também. É a poeira demais, né? E também os motoristas muitas vezes param longe assim, do local de embarque, aí você tem que pisar na lama, né? Ou então outras vezes o ônibus quase tomba com a gente chegando aqui já. E os motoristas também jogam água suja em nós. O novo terminal Garavelo terá 8.000 metros quadrados de área total, dos quais 6.000 de área construída, 2 plataformas para embarque e desembarque, área de estocagem com 38 vagas para ônibus e bicicletário com 130 vagas. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Senac abre vagas para cursos gratuitos destinados à população de baixa renda. Chegou a hora do trabalhador que quer se especializar ou mudar de profissão voltar para a sala de aula. Até o próximo dia 30 de janeiro, o Senac Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, realiza inscrições para 20 diferentes tipos de capacitação. Oferecidos de forma gratuita, os cursos são destinados à população de baixa renda. Destaca o assessor de planejamento do Senac Goiás, Juliano Moraes. São cursos técnicos e cursos de capacitação, entre eles vendedor, auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal, e no caso dos cursos técnicos, técnico em logística, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em informática também. Quem que pode participar e o que deve fazer? O pré-requisito para participar do programa Senac de gratuidade é que a pessoa tenha renda média familiar de até 2 salários mínimos. Então, uma família com 5 pessoas, a somatória da renda de todos da casa pode chegar até 10 salários. Se ele estiver nessa faixa, ele pode participar do programa Senac de gratuidade. O que o Senac espera aí com essa qualificação? Expandir a educação para vários públicos. Para acrescentar que o Senac tem um departamento chamado Banco de Oportunidades, e esse banco ele encaminha ao emprego. A função dele é exatamente tentar fazer com que esse aluno que participe dos cursos do Senac, inclusive os cursos gratuitos, possa se empregar. Informações sobre as 600 vagas disponíveis para Goiás podem ser obtidas pelo telefone 3219 5148. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. A Associação Protetora dos Animais realiza feira de adoção de cães e gatos. Quem adora bichinhos de estimação tem uma ótima oportunidade para ajudar a Associação Protetora e Amiga dos Animais, ASPAN. A entidade realiza logo mais, a partir das 8h30 da manhã, uma feira na qual serão expostos cães e gatos disponíveis para adoção. São cerca de 100 exemplares que estão sob a guarda da ASPAN. O assessor da ASPAN, Leonardo Moreira, cita o endereço onde a feira está montada. A feira vai ser no Pet Shop Cão Beleireiro, que fica na Avenida Ipanema, quadra 3, lote 3, setor Jardim Atlântico. Se as pessoas interessadas em adotar um cão ou um gato, tem que preencher determinados requisitos. Quais seriam? Primeiro, tem que ser maior de 18 anos. Tem que apresentar RG e comprovante de endereço. Tem que pagar uma taxa de R$30, porque o animal já é entregue, vacinado, castrado e desmufugado. E se submeter uma entrevista para saber se a pessoa tem perfil para adotar o animal. Leonardo explica as características dos animais disponíveis para adoção. 90% desses animais são SRD, o que o pessoal costuma chamar de vira-lata, né? Sem raça definida. Cães de raça a gente não tem, é só cães sem raça definida. Cada adotante deverá ter a sua coleira e dispor de condução para o transporte do cão ou do gato. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Secretaria de Educação promove jornada pedagógica para diagnosticar a aprendizagem na rede municipal de ensino. Na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, a Secretaria Municipal de Educação dá início à 6ª Jornada Pedagógica no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia e na Área 1 da PUC Goiás. O encontro é voltado para gestores, professores e servidores administrativos da Rede Municipal de Educação e inclui conferências, mesas redondas, minicursos e atividades culturais. De acordo com o padre Francisco Prim, diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria, o tema esse ano é Aprendizagem e Desenvolvimento, um diálogo em rede, e o objetivo é proporcionar momentos de estudos e discussões sobre a aprendizagem na rede. O foco central da educação, do ensino básico, é a criança.
e a gente nunca pode sair do foco. E nós fizemos uma avaliação diagnóstica no ano de 2011, muito bem feita, e ela deu que a aprendizagem ela tem que ser melhorada em vários aspectos na vida das crianças, das nossas escolas. Quando a gente vai formar o professor, a gente está focando na aprendizagem. E a gente está fazendo isso não de forma vertical, mas de forma dialogada. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente quer de maneira dialogada na formação dos professores. A expectativa é que cerca de 2.200 profissionais da educação participem dos 4 dias de jornada. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Planos de saúde são obrigados a realizar cirurgias de retirada de prótese de silicone em caso de rompimento. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulgada esta semana, vale para a ruptura de próteses da marca francesa P&P e da marca holandesa Rofil. Mas o cirurgião plástico Urias Carrijo explica que um novo implante só tem a cobertura dos planos de saúde para cirurgias reparadoras. Toda ruptura de prótese já não é um problema mais estético, é um problema de saúde. Então nós estamos considerando que é uma complicação. Portanto, deixa de ser uma cirurgia estética e passa a ser um problema de saúde. O cirurgião alerta que a retirada do implante é indicada somente quando há rompimento da prótese mamária, comprovado por exame de ultrassom. E mesmo as mulheres que utilizaram as marcas P&P e Rofil não necessitam de cirurgia para prevenir um possível vazamento que pode ou não acontecer. O ideal é que a paciente consulte o seu médico cirurgião para tirar suas dúvidas e qualquer alteração nas mamas deve ser investigada. Então, o primeiro sinal característico é uma diferença entre as duas mamas. E esse silicone evoluir, constituir ou iniciar um processo inflamatório, vai se ver na mama um endurecimento, uma vermelhidão. Então, qualquer um desses sinais, a paciente deve procurar o seu médico, o cirurgião plástico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o Sistema Único de Saúde também está autorizado a fazer a troca de próteses das marcas identificadas como impróprias. A determinação foi feita pela presidente Dilma Rousseff. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, representante das 15 maiores operadoras de planos de saúde, garante que as empresas cumprirão o que está previsto nos contratos para cirurgias reparadoras. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir, você confere as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Com 2 quilos de alimento não perecível, torcedor pode conhecer o time esmeraldino que começa o Goianão. O Goiás realiza neste sábado às 4h30 da tarde no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha, o seu único jogo treino para o Campeonato Goiano. A estreia no dia 22, no domingo da semana que vem, às 5 da tarde, no estádio da Serrinha, contra a Aparecidense. O Goiás que não conquista o Campeonato Estadual, onde ele detém o maior número de títulos, 22 contra 15 do Vila Nova, que é o segundo em títulos goianos. O Goiás tenta quebrar uma sequência de 2 anos consecutivos do Atlético, evitando o tricampeonato do Atlético. Para a partida de logo mais, torcedor que quiser acompanhar na Serrinha contra o Braslândia, time que venceu a 2ª divisão do Distrito Federal, com 2 quilos de alimento não perecível, dá o direito a um ingresso. A diretoria espera arrecadar cerca de 4 toneladas de alimentos no jogo treino contra o Braslândia, logo mais às 4h30 no estádio Ailê Pinheiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás enfrenta o Corinthians hoje às 4 da tarde em Jaguariúna. Com 2 vitórias e um empate na competição, a equipe esmeraldina vai tentar surpreender o time paulista. Na primeira fase, o Corinthians conquistou 3 vitórias, marcou 14 gols e não sofreu nenhum nas 3 partidas que disputou. O classificado deste confronto enfrenta o Taubaté ou o Primeira Camisa,
equipe da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Os dois times também se enfrentam hoje no mesmo horário. 7h41. Ainda sem equipe definida, Vila Nova também realiza mais um amistoso hoje. O Vila Nova entra em campo hoje em Brasília, o último amistoso antes do Campeonato Goiano contra o Brasiliense no estádio Boca do Jacaré. O técnico Roberto Cavalo não definiu oficialmente, mas até de acordo com os treinamentos do meio de semana, muito provavelmente o Vila entrará em campo com o Júlio César no gol, o Nego na direita, aí 3 zagueiros, o Pite, o Rafael Vaz e o Thiago Irineu, na lateral esquerda o Assis, o meio campo com Luiz Marques, Ricardinho e Rondinelli, no ataque Daniel, jogador de apenas 17 anos, ao lado do Patrick, recém-contratado. A diretoria do Vila, que ainda deve anunciar a contratação de pelo menos mais um atacante, um zagueiro, 2 volantes e um meia. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Atlético goleia em jogo treino, visando sua estreia no Campeonato Goiano. O Atlético realizou ontem no CCT do Urias Magalhães o seu primeiro jogo treino, visando a pré-temporada e a estreia do Campeonato Goiano. O Atlético venceu por 7-0 com gols de Felipe, Joilson, Thiaguinho, Juninho. O destaque foi Diogo Campos, que marcou por 3 vezes. Quem também foi destaque na partida foi Fernando Bob, com um bom passe se destacou, arrancando elogios dos mais de 500 torcedores que estavam aqui no CCT. 9 jogadores ficaram de fora por motivos diversos. São eles o atacante William, Leonardo, goleiros Márcio e Rafael, o outro atacante o Elton, o meia Elias, o garoto da base o Francesco, o Bida e também o lateral direito Adriano. A diretoria segue se movimentando. Quem está no foco agora da diretoria é o lateral esquerdo Paulinho, do Atlético do Paraná, que a qualquer momento pode pintar como novidade. Próximo jogo treino do Atlético está marcado para terça-feira, lá no estádio Antônio Ascioli, contra a seleção de Acreúna, às 16 horas. Para o torcedor que quiser prestigiar o Atlético, basta levar 1 quilo de alimento não perecível e ir lá saber como está o Dragão para a estreia do Campeonato Goiano, dia 21, contra o Rio Verde, em Rio Verde. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O meio-campista Thiago Neves, que pertence ao Al Hilal, vai mudar de endereço e vestirá a camisa do Fluminense na temporada 2012. Depois de intensas negociações e uma proposta salarial superior à do Flamengo, o time tricolor considera que o jogador já é o mais novo integrante do elenco. Thiago Neves está no Rio de Janeiro aguardando o desfecho das negociações e estava ciente do interesse da equipe tricolor, além do São Paulo. O jogador deve assinar com o clube por pelo menos 3 temporadas. Ele deve receber um salário de mais de R$700 mil por mês nas Laranjeiras, 200 mil a mais do que recebia no Flamengo. A contratação do meio-campista era um desejo da dupla Celso Barros e Abel Braga. No entanto, o empresário do jogador, Léo Rabelo, negou o acerto com o Flu. Segundo ele, até o presente momento, o Thiago segue tentando a permanência no Flamengo. O time do Cabos Corp, atual vice-campeão de Angola, anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Rivaldo, de 39 anos. O ex-jogador do São Paulo viajou ontem para Luanda, onde foi feito o anúncio hoje. A ideia do Cabos Corp, que pertence ao bilionário Bento Kangamba, é fortalecer a marca do clube e promover ações de marketing com o Rivaldo, que já foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999. O Cabos Corp foi fundado em 1994 e é apontado pela imprensa angolana como o único que não depende de dinheiro do governo para se sustentar. E a FIFA anunciou como vai ser o programa de voluntários para a Copa 2014 e a Copa das Confederações, um ano antes, aqui no Brasil. As inscrições para os eventos serão abertas ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo a entidade, serão 18 mil selecionados para o Mundial do Brasil e outros 6 mil para a competição de 2013. Os voluntários precisam ter mais de 18 anos e podem trabalhar até 10 horas por dia, de acordo com a FIFA. Os inscritos devem estar disponíveis para trabalhar por 20 dias seguidos na época do evento, em uma das 12 sedes da Copa do Mundo. 7h46. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
O governo anuncia investimento de 68 milhões de reais em ações ambientais. Várias ações serão desenvolvidas com os recursos, como, por exemplo, a ampliação, o manejo e a criação de unidades de conservação em todo o estado e o pagamento de desapropriações de terras. Os recursos vêm das compensações ambientais que as grandes empresas pagam pelo impacto ambiental gerado. O superintendente de unidades de conservação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Leopoldo de Castro, dá mais detalhes de como o recurso será aplicado. As principais ações serão na constituição de uma nova unidade de conservação no município de Niquelândia, que já temos quase 11 milhões disponíveis para poder constituir essa unidade. Também o Parque Estadual Serra de Jaraguá, que é o parque mais antigo criado, que foi criado em 98, que até hoje não tinha nenhuma ação feita. Também temos um montante de recursos de 18 milhões para que a gente possa desapropriar a área e criar a unidade de conservação. Nós teremos investimentos também altos em regularização fundiária, compra de terras no Parque de Terra Ronca, no Parque de Pirineus, em Pirinópolis, no Parque de Serra Dourada, no Parque da Mata Atlântica e também no Parque de Paraúna. Outra novidade é a reabertura do Parque Altamiro de Moura Pacheco, na próxima segunda-feira. As visitas ao parque estavam proibidas depois do incêndio que atingiu mais de 40% da vegetação em setembro de 2010. Na solenidade de reabertura do parque, será lançado também o maior programa de saneamento rural do país, com 100 mil propriedades atendidas, com fossas sépticas biodegradáveis. O que sai do vaso sanitário passa de uma manilha, passa por um processo de tratamento, cai para uma segunda manilha, depois chega numa terceira manilha. Então, o efluente que sai dessa terceira manilha, ele já sai, bem dizer, tratado, de uma carga poluente muito baixa. E o resíduo que fica na primeira manilha, com o passar do tempo, como é uma fossa biodigestora, ele vira adubo, o que pode ser usado para tocar uma horta ou mesmo uma pequena lavoura. Serão lançados também as RPPNs, Reservas Particulares de Proteção Natural, que vão funcionar como unidades de conservação nas propriedades particulares. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. E o Banco do Brasil disponibiliza 160 milhões de reais para produtores rurais goianos que queiram investir em atividades sustentáveis. O Programa Federal Agricultura de Baixo Carbono oferece linhas de financiamento aos produtores rurais que apresentarem projetos que visem a preservação do meio ambiente. O objetivo é contribuir para a redução do desmatamento. O programa apoia ações destinadas à recuperação de áreas degradadas, implantação de sistemas orgânicos e tratamento de resíduos, entre outras iniciativas. O gerente do agronegócio do Banco do Brasil em Goiás, João Bosco Messias, diz que esse tipo de incentivo está em expansão em Goiás. Dos 850 milhões que o banco disponibilizou para o país inteiro, Goiás ficou com o valor de 160 milhões. E inicialmente, desses 160 milhões, nós já contratamos 20 milhões de operação. Já atendemos em torno mais ou menos de 40 produtores aproximadamente. E temos em torno de mais 100 milhões de propostas em andamento. Aí daria aquela preocupação, então vai acabar o recurso? Não, nós estamos usando o recurso que foi colocado à disposição inicialmente e assim que a gente superar essa meta de 160, que é o aporte para Goiás, nós vamos buscar mais recursos. Recurso para essa linha, como pode ter mais linha do banco, não faltarão. Os produtores podem financiar até R$1 milhão em cada ano safra. Os encargos são de 5,5% ao ano e o prazo de financiamento pode chegar a 180 meses. Os interessados podem procurar qualquer agência do Banco do Brasil para obter mais informações. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta crescimento da indústria goiana em 2011. Ao contrário do Brasil, que, segundo pesquisa do IPEA, sofreu em 2011 redução de 3% no desempenho do PIB, o setor industrial goiano registrou crescimento no mesmo período. A avaliação é do economista Reinaldo Fonseca, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Em sua estimativa, a indústria goiana cresceu em torno de 5% no ano passado e a brasileira apenas 1%. Os investimentos no estado
estado, levando em consideração apenas os do BNDES e do FCO, foram de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. De acordo com a avaliação de Fonseca, Goiás investiu 21% de seu PIB em 2011 e o Brasil apenas 18%. Por que Goiás não caiu? Porque nós estávamos no meio dos investimentos minerais e fábricas em construção. Nós tivemos aí e fábricas já começando, como a da Suzuki, que está produzindo, e alguns projetos que estavam realmente em fase de execução. Segundo o economista da FIEG, o setor de fármacos e a valorização das commodities de minérios também ajudaram a manter a indústria goiana num ritmo positivo em 2011. O Laboratório Alex investiu muito em 2011 na expansão. FBM também, um laboratório ligado ao grupo da Alex, está investindo muito em 2011, investiu muito em 2011. Você pega o Teuto e o Anel Química, esses deram um salto, né? Por quê? Vamos no caso do Teuto. O Teuto tinha instalações para produzir mais. Com a queda da patente daqueles remédios que vendem muito, que eram produzidos pelas multinacionais, elas vieram, fizeram um acordo com o Teuto e começaram a produzir lá. O relatório do IPEA aponta que a desaceleração do PIB brasileiro no ano passado teve como principais causas o arroxo monetário iniciado no final de 2010 e a crise econômica na Europa. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Turismo de negócios coloca Goiânia entre os principais destinos do Brasil. Pesquisa divulgada pela Goiás Turismo aponta Goiânia como a 15ª cidade mais procurada por estrangeiros no Brasil, à frente de capitais como Fortaleza, Recife e Vitória. Goiânia, segundo o presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, é responsável em grande parte pelo turismo de negócios, ao contrário de cidades como Goiás, Pirenópolis e Caldas Novas, polos de turismo de lazer no estado. De acordo com Sparapani, o estado vem trabalhando para aperfeiçoar os serviços de turismo, visando o público que virá ao Brasil para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Desde o início de 2011, nós temos trabalhado não só junto com o comitê organizador da Copa do Mundo, da FIFA, visando também os Jogos Olímpicos, nós temos trabalhado para que o estado de Goiás, não só Goiânia, como algumas outras cidades do interior, possa vir a ser centro de treinamento para algumas seleções. Nós, inclusive, estaremos fazendo agora no mês de março um fórum com os 15 estados que não estão participando como sede, para que a gente possa verificar todos os benefícios, todos os eventos, todas as participações que a FIFA faz antecedendo a Copa do Mundo, para que possa ser distribuído entre esses estados. E estamos também terminando agora o desenvolvimento de um material que nós vamos trabalhar com pelo menos 50 países através das embaixadas, para que nós possamos colocar o estado de Goiás como o principal polo central do país aqui de receber essas seleções para treinamento. Os dados da Goiás Turismo mostram também que em 10 anos houve uma evolução na empregabilidade no setor de turismo com aumento de 381%. As informações foram coletadas a partir de dados do Ministério do Turismo, Infraero e do Cadastur. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. As chuvas já estão refletindo no mercado das hortaliças em Goiás. Segundo a Ceasa, o movimento é de alta para esses produtos, entre eles o quiabo, o chuchu, a abobrinha verde, pepino e o tomate. Em baixa, por enquanto, só a batatinha. E o preço do feijão sobe até 20% no estado. A saca de 60 quilos do produto aumentou mais de R$30 em 20 dias. De acordo com o assessor técnico da Federação da Agricultura de Goiás, Leonardo Machado, a seca que ocorreu no sul do Brasil e também na Argentina contribuiu para a elevação do preço de alguns alimentos. O preço vem sendo influenciado por outros fatores, não sejam só a relação oferta-demanda em Goiás. A gente tem uma seca muito forte no Paraná, que vem movimentando os preços do feijão e um pouco na soja e no milho também. Por enquanto, as chuvas não prejudicaram as lavouras, mas o setor agrícola está em estado de alerta. As lavouras ainda não têm notícias de prejuízo devido às fortes chuvas, porque grande parte das lavouras ainda se encontra no período vegetativo, né? Porém, o sinal amarelo já está ligado, porque o período de colheita vai se aproximando e com isso o produtor já começa a ficar meio preocupado, porque o período vai chegando e as chuvas estão acabando e o pessoal precisa fazer a colheita. E com chuva fica meio preocupado com a situação. A presidente da Associação das Donas de Casa,
Maria das Graças, afirma que com o aumento do preço do feijão, é possível tomar algumas medidas para economizar. O produto em si, para você tirar ele da mesa, não temos uma substituição, principalmente nós brasileiros, goianos, que o nosso prato é arroz e feijão. Então, o que a gente, nesse período que a gente está vendo, que o feijão tem local, que a gente fez as pesquisas, que ele já está chegando até acima de R$5 o quilo, a dona de casa já tem que começar a se prevenir, ela tem que diminuir, às vezes, o consumo, mudar a forma de fazê-lo, né? Aquela pessoa que faz o feijão mais com os grãos, ela pode fazer ele mais amassadinho, ele pode fazer tipo um purezinho de feijão. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Bancos e operadoras de telecomunicações foram os campeões nacionais de reclamações de consumidores nos PROCONs em 2011. Os problemas mais recorrentes envolvem cartão de crédito, com 9% do total das queixas, e telefonia móvel, com 8%. É o que mostra o relatório do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. 7h57. A Caixa Econômica Federal divulgou ontem as mudanças no sorteio da Loto Fácil. A partir de 7 de fevereiro deste ano, os concursos serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje, a Loto Fácil é sorteada às segundas e quintas-feiras. A alteração começa a partir do concurso 712 da loteria. Outra novidade é a criação da Loto Fácil da Independência, a ser sorteada no mês de setembro de cada ano. O prêmio desse concurso especial será maior e não vai acumular. Começam hoje as inscrições para 195 mil bolsas do Programa Universidade para Todos. Podem concorrer ao benefício integral estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas a candidatos com renda familiar de até 3 salários mínimos. O prazo de inscrição ao ProUni vai até o dia 19. E o Ministério da Educação antecipou a lista dos aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada, que estava prevista para amanhã. O resultado já pode ser consultado no site do SISU. A matrícula deve ser feita nos dias 19 e 20. O programa oferece 108 mil vagas em instituições públicas. 3.400.000 inscrições foram registradas. Às 7h59, noticiário internacional. Em discurso a deputados da oposição, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse ontem que, se perder as eleições de 7 de outubro, vai reconhecer a derrota e entregar a presidência. Chávez está há quase 13 anos no poder. Os Estados Unidos deram ontem o primeiro passo formal para o possível indiciamento de 4 militares que apareceram num vídeo urinando sob cadáveres de afegãos que seriam de combatentes do Talibã. As cenas causaram reações de repúdio no mundo todo. Os fuzileiros navais nomearam um oficial para comandar a investigação e decidir sobre eventuais indiciamentos contra os 4 homens, que já foram todos identificados. Nenhum dos suspeitos foi detido. Pelo menos 2 continuam atuando no batalhão envolvido no vídeo. Protestos contra o presidente da Síria, Bashar al-Assad, foram registrados em várias cidades ontem. O Observatório para os Direitos Humanos informou que as forças de segurança mataram um manifestante no noroeste do país. O secretário-geral da Liga Árabe teme que os embates possam dar início a uma guerra civil. Uma parte da população síria quer pôr fim a 4 décadas de governo da família Assad. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Agnaldo Gomes. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Fausto Borges. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta na segunda-feira às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia e um bom final de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação
em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.